Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, mais uma escola bíblica, nós teremos a oportunidade de desfrutar neste momento. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, minha querida irmã da Igreja Batista em Timbuí, e você também que está nos acompanhando e assistindo esse vídeo. Nós vamos continuar nossas exposições de alguns temas desta revista muito interessante, Conflitos da Vida, e hoje nós vamos abordar o tema como controlar a ira, como controlar esse sentimento bem forte que às vezes nós somos acometidos dele numa situação inesperada e às vezes pode trazer para a gente grandes prejuízos. Então vamos hoje abordar esse tema, como controlar a ira. Primeiramente, meus queridos, é bom saber que todos nós temos uma espécie de semente da ira em nosso coração, prestes a ser despertada, prestes a ser germinada e trazer grandes prejuízos para as nossas vidas. O que nós não devemos fazer é regar, cuidar dessa semente para que ela venha fazer grandes estragos em nossas vidas. Precisamos então desenvolver a habilidade de controlar a ira, de controlar esse sentimento que inesperadamente venha nos atormentar ao longo da nossa história, ao longo do nosso cotidiano. Efésios capítulo 4, versos 26 e 27, que é o texto áureo, o texto chave para nós nessa abordagem desse tema, como controlar a ira, diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Muito bem, esse texto fala justamente sobre o comportamento frente à ira, de maneira que não coloquemos ou não deixemos a ira perseverar em nossas vidas, em nossas decisões. O apóstolo Paulo usa até uma ilustração aqui da época dos gregos, que diz: antes que o sol se pôr, resolva o seu problema, abandone a ira, não deixe para o dia seguinte, porque isso pode ser nocivo para nossas vidas. Então a pergunta que nós podemos levantar neste momento é: como ficarmos irados sem pecar? Esse é um grande desafio, até porque a ira e o pecado estão quase ali juntinhos. Você pode estar irado, você pode ter momento de ira, nós vamos abordar depois, mas o que você não pode é pecar em consequência desse sentimento. Então nós vamos abordar hoje algumas partes, algumas lições interessantes dentro deste tema, como controlar a ira. Bom, a nossa lição apresenta pelo menos duas versões da ira. Digamos que uma ira tolerada, uma ira que pode ser justificável, e uma ira condenada, aquela ira que de fato desobedece a palavra de Deus. Então vamos abordar aqui a ira tolerada. A ira tolerada é basicamente aquela que é uma reação, uma indignação frente a um problema, frente a uma injustiça, frente a alguma coisa que desagrada e provoca em nós esse sentimento de ira, de revolta. Por exemplo, a ira tolerada, ela teve também na ocasião em que Jesus Cristo entrou no templo e no pátio, ele viu os cambistas, os vendedores de animais para sacrifício, e viu que ali havia uma grande deturpação do culto a Deus. Havia um comércio dentro do templo. E Jesus, numa ira justificada, resolve então expulsar todos aqueles cambistas, porque estavam profanando o culto a Deus. Jesus passou por este momento de ira, uma ira tolerada, justificável, porque havia um mal considerável e, obviamente, Deus não se ira numa perspectiva pecaminosa. A ira de Deus provoca a sua justiça. Por exemplo, se olharmos bem, veremos em Tiago 1, verso 20, diz assim: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira de Deus, ela é totalmente santa. A ira de Deus está completamente
envolvida pelo seu caráter, mas a ira do homem não. A humanidade precisa, nós como servos de Deus, precisamos controlar a nossa ira. Mas, meus queridos, para a nossa ira ser tolerada, para que esse sentimento de ira que a gente tem possa ser tolerada, precisamos obedecer alguns critérios. Por exemplo, o motivo dessa ira precisa ser justo. Não há, meus irmãos, condições de irarmos por questões injustas, por questões pequenas, porque isso desagrega. A nossa ira, a nossa indignação para ela ser tolerada, precisa haver um motivo que seja justo. Vamos olhar o caso de Moisés em Êxodo 32. Deus chama Moisés para o monte e Moisés fica muito tempo no monte ali, santificado, conversando com Deus e Deus estabelecendo para Moisés os 10 mandamentos, as leis. E quando Moisés recebe uma informação de Deus da seguinte maneira: olha, Moisés, desça porque o povo se deturpou, o povo está adorando outros deuses. Quando Moisés desce, ele viu que o povo estava totalmente alheio à vontade de Deus e à lei de Deus, e fizeram para si, o povo, um bezerro de ouro, um ídolo, para que pudessem adorar ali, porque achavam que Moisés estava demorando muito e que Deus tinha abandonado o povo, enfim, algo terrível. Moisés chega, se depara com aquela situação completamente pecaminosa, e irado, quebra as tábuas da lei e clama a Deus que tivesse misericórdia daquele povo que fez um bezerro de ouro, trocando Deus por um ídolo meramente terreno e meramente humano. Essa ira é uma ira tolerada, porque é uma ira com base numa situação completamente errada. Então se justifica irarmos com isso. Por exemplo, a ira também, a tolerada, ela pode ser com base numa injustiça social. Por exemplo, eu fico muito irado com muitas pessoas que cometem injustiças sociais, com uma classe, por exemplo, política que temos, que recebem enumerados valores financeiros e por causa disso corrompem o seu caráter, querendo mais e mais dinheiro, poder, enquanto muitas pessoas estão sofrendo no nosso país, não só aqui, mas na política mundial também. Esse problema é enfrentado em várias nações. Isso para mim traz grande ira, indignação. Nós vemos injustiças sociais, grandes problemas, que isso traz para nós perturbação, traz para nós essa ira, e isso é justificável. É justificável também a ira, ou a ira ela é tolerada quando nós temos controle sobre ela. Porque uma vez que nós estamos irados e perdemos o controle dela, aí, meus queridos, nós atravessamos a linha ou o ambiente do pecado. Então, eu e você podemos estar irados, desde que o motivo seja justificável, desde que a causa seja algo real e balizada, orientada pela palavra de Deus. Mas, se eu e você estamos irados, o que nós fazemos, o que falamos e o que sentimos, se desagregar, se provocar dissensão, se provocar outros tipos de problemas, então a nossa ira está se tornando uma ira pecaminosa. Portanto, se você estiver irado, cuide para que esse sentimento não venha promover grandes prejuízos para a sua vida. Se você estiver irado, cuide-se para que a sua fala não seja uma fala de destruição, não seja um conteúdo verbal que venha promover mais e mais briga, intriga e raiva sobre as pessoas. Também, meus queridos, aquilo que nós fazemos, nós não podemos reagir com vingança frente a esses problemas. A Bíblia diz que a vingança vem do Senhor. O que devemos fazer quando nós nos deparamos com esse tipo de ira, com essa revolta e indignação? Colocar nas mãos de Deus, que Deus cuida de tudo. Assim nós devemos proceder, e essa é a ira que, biblicamente, para nós, ela é uma ira tolerada. Então veremos agora, meus queridos, sobre a ira condenada. Como podemos definir a ira condenada?
a ira condenada é aquela que não possui freio e atravessa o campo da permissão e vai direto para o campo do pecado. A ira, aquela ira que é tolerada, é quando a gente tem controle, quando a gente não avança o campo minado do pecado. Mas a ira condenada é aquela que nos leva diretamente a pecar e então a encontrar grandes prejuízos para nossas vidas e para as pessoas que estão em nossa volta. Eu gostaria de ler aqui o Salmo 37, verso 8. Diz assim: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Então, até o salmista já sabia muito bem que a ira pode trazer grandes prejuízos e pode trazer danos para a nossa vida espiritual, nossa vida emocional e a nossa vida física também. Quanto mais nós acumulamos esse sentimento pesado de ódio, de ira para com as pessoas e a gente não consegue higienizar as nossas vidas, nós vamos cada vez mais acumular problemas e uma péssima saúde para as nossas vidas. Muito bem, queridos. Quais são os cuidados que nós devemos ter para com a ira condenada? Primeiramente, não provoque ninguém a ira. Tem gente que tem um péssimo costume de jogar lenha no fogo. Tem gente que tem um péssimo costume de atormentar a vida alheia. Se você é essa pessoa, meu querido, deixe essa péssima conduta de lado. Não faça isso, não provoque. Às vezes nós vemos muito isso nos ambientes familiares. Agora, mais que nós estamos todos juntos em casa, gente, é briga para todo lado. Então, pelo amor de Deus, você na sua casa, você que está me ouvindo, não provoque ninguém a ira. Se alguém está nervoso, prejudicado, está de certa forma entojado, não provoque, fica quietinho, cada um no seu canto, e assim a vida vai passar, vai dar tudo certo. Depois que os ânimos vão se aquietando, a temperatura vai baixando, aí volta a conversar, mas não provoque a ira, seja prudente. Também não seja inconveniente. O que é inconveniência? A inconveniência é você falar ou estar numa situação em que não é necessário. Isso provoca uma situação difícil. Ou seja, não venha ser inconveniente ao estar numa roda de conversa e alimentar ali uma certa discussão que só vai desagregar. Nós estamos vivendo há muito tempo aqui no Brasil um tempo de muitas brigas políticas dentro das famílias, discordâncias políticas, um defendendo algo, outros defendendo outras posições, mas não conseguem conviver com esse diálogo. Não seja inconveniente de estar neste ambiente de grande briga, porque isso só vai trazer grandes problemas para você, meu querido. Então não seja inconveniente. Também não julgues ou não censure. Por quê? Esse é um cuidado que nós devemos ter. Quando uma pessoa está irada, está de certa forma deslocada do seu momento e do seu equilíbrio, não julgue essa pessoa, porque essa pessoa pode ter tido uma criação que você não teve, porque essa pessoa ainda está lutando contra algum problema e ainda não conseguiu controlar a ira, porque essa pessoa tem carga emocional familiar. Então há muitos fatores que nós devemos ter e observar para que a gente não venha censurar e julgar as pessoas por causa do seu comportamento. Então, se alguém se depara com você com um comportamento irado, talvez o seu esposo, talvez a sua esposa, o seu filho, procure compreender e não responder na mesma moeda. Autoridade não significa exclusivamente voz firme. Principalmente não significa uma voz mais elevada. A autoridade é conquistar respeito pelo papel que você exerce. Quando nós usamos demasiadamente a força para isso, então nós vamos encontrar grandes desafios e problemas. Na vida familiar, você que é pai de família, você não pode usar a força para conquistar a autoridade. Mas exerça a confiança, seja amigo do seu filho, da sua filha, da sua esposa. E esposas também e filhos sejam da mesma maneira. Não julgues, porque o julgamento, este olhar de censura,
pode cada vez mais atrapalhar a pessoa que está tentando lidar com o seu problema de ira. Há um texto em Tiago, capítulo 1, verso 19, que diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Olha só que interessante, regras de conduta para mim e para você. Primeiro, pronto para ouvir. O que Tiago aqui ensina, o pastor Tiago ensina, é que nós devemos estar prontos para ouvir, sempre. Sempre atentos àquilo que nós vamos receber como informação. Devemos também ser tardios em falar, porque quanto mais nós somos tardios em falar, mais retemos conhecimento, e aquilo que a gente vai falar poderá ser mais saudável. Toda vez que a gente fala precipitadamente, nós podemos estar debaixo de uma opressão de um sentimento de ira, por exemplo. E quando nós estamos irados, meus irmãos, falamos muitas asneiras, problemas e ferimos muito o coração. Então, você no seu conflito aí familiar, na sua convivência, eu sei que é difícil. Eu sei que é muito difícil lidar com pessoas de diferentes gênios. Quando você casa com a sua esposa, você e a esposa casa com o seu marido, vocês são duas pessoas diferentes. E aí vocês vão ter filhos. E o pior de tudo, o filho é um diferente do outro e todo mundo é diferente. Então a gente tem, num convívio familiar, muitas pessoas, via de regra, pessoas que são diferentes uma das outras. E isso tudo tem que conviver ali em 60 metros quadrados, 80 metros quadrados. Quem tem apartamento 46, 48, por aí. Então é muito difícil. Mas nós devemos pedir orientação a Deus para estarmos prontos para ouvir e tardios para falar. E ainda complementa dizendo que nós devemos também ser tardios para irar, porque sabemos que a linha entre a ira tolerada e a ira condenada é muito tênue, é sensível. De um ambiente de ira tolerada para ir para um momento de ira condenada é um espaço muito pequeno, e nós devemos ser tardios também para irar. Mas, meu querido, se você, irmão, irmã, e você que está assistindo, se você tem um comportamento e um péssimo hábito de ser irado com qualquer coisa, eu quero estabelecer aqui que a lição nos entrega alguns cuidados. Primeiramente, peça a Deus para controlar o seu temperamento. Se você acha difícil, se você diz assim, pastor, é difícil, eu fico irritado com qualquer coisa, eu tenho um pavio curto, peça a Deus, ore a Deus para controlar o seu temperamento. Eu tenho certeza que Deus, pela instrumentalidade do seu espírito, pode fazer surgir no seu coração este dom, este fruto no espírito, que é a longanimidade, que é o domínio próprio. Então Deus pode fazer isso na sua vida. Peça a Deus para controlar o seu temperamento. Viva também, a segunda orientação, viva também perto de pessoas transformadas por Deus. E assim, meus irmãos, com decisões apropriadas, nós vamos crescer e melhorar. Você é irado, você tem um pavio curto, vai estar perto de pessoas ruins? Vai estar perto de pessoas irritantes? Então, termine isso. Não fique convivendo nessa realidade. Procure viver perto de pessoas transformadas por Deus, porque pessoas transformadas por Deus também transformam nossas vidas. E assim a gente consegue atingir um comportamento melhor. Também seja humilde em reconhecer o seu problema e procurar ajuda. Seja ela uma ajuda profissional, ajuda do seu pastor, ajuda de um irmão, mas com uma caminhada mais longa na vida cristã. Peça ajuda, converse, não deixe que esse problema venha prejudicar a sua vida, a sua família e os seus relacionamentos. Portanto, este é o texto que nós estamos abordando, e não se esqueça, Satanás ele é astuto para utilizar o momento de ira para prejudicar nossas vidas. Portanto, não dê espaço para Satanás, para ele induzir você à ira. A melhor maneira de nós vencermos Satanás com relação à ira é nós mesmos cuidarmos deste sentimento para ele não germinar em nosso coração. E assim o diabo fugirá de nós.
Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus e dos ideais de Deus, controlar a nossa ira, menos Satanás vai atormentar as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que você possa compreender corretamente o que é ira. E principalmente não deixar que a ira que você puder ter em um dado momento venha alcançar o campo minado do pecado. Que Deus nos abençoe, essa é a lição de hoje e daqui a pouco nós teremos aí as nossas perguntas para interação. Que Deus abençoe as nossas vidas.